assunto, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Sâmia Cabral, desenvolvedora tecnológica da Barenbrug do Brasil, que vai participar do programa falando ao vivo por vias eletrônicas, diretamente de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Boa noite, Sâmia. Muito obrigado pela sua consideração e atenção com a gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso arranchamento internetico. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço aí o convite. É sempre muito bom conversar sobre um assunto que a gente gosta e tentar passar informação aí importante para os produtores que estão nos assistindo. Sâmia, qual é a primeira coisa que o fazendeiro tem de fazer antes ainda de começar a implantação de uma área de pastagem na propriedade? Sidney, a primeira coisa é se fazer o planejamento, né? Precisa entender como que é o clima da região que ele quer plantar, o índice pluviométrico, né? E, principalmente, uma das coisas primordiais que muitos produtores ainda hesitam em fazer é a análise de solo. Então, precisa fazer uma análise de solo para entender como que está o solo ali naquela região, para proceder, então, com os próximos passos. Agora, o que é que o pecuarista tem de levar em conta para escolher qual é o capim que ele vai plantar, Sâmia? Certamente, essa é uma das perguntas que mais a gente recebe. Qual a forrageira ideal, né? O que eu devo plantar? Como eu falei antes, tem que entender o índice pluviométrico da região. Às vezes é uma região que é muito fria ou muito seca, ou tem um alto índice de ataque por cigarrinhas. Então, precisa entender, fazer esse estudo, esse histórico da área, para, então, entender como escolher a forrageira. Não existe uma ideal para todos os casos, mas precisa ser uma forrageira que se adequa a esse ambiente, né, que a propriedade se encontra. Agora, tem algum jeito de calcular qual vai ser a quantidade de comida que o fazendeiro vai precisar para o seu rebanho e a capacidade de produção desse capim que ele vai plantar? Sim, inclusive isso entra no planejamento, né? Antes de escolher a forrageira, o produtor precisa saber quantos animais ele tem e quanto de alimento ele precisa produzir. Para fazer isso a campo, é relativamente simples. Então, o produtor ele pode coletar uma amostra de forragem de um quadrado conhecido, 1 metro quadrado, por exemplo, fazer o corte daquela forragem e depois extrapolar isso para hectare. E aí ele tem uma quantidade em matéria natural, né, de produção. E aí ele pode também fazer a matéria, que a gente chama de matéria seca, que pode ser feito de forma bem simples, via micro-ondas. Com a porcentagem de matéria seca que ele tem, ele multiplica pelo valor que ele já conseguiu de matéria natural. E aí ele tem o volumoso dele em matéria seca para fornecer os animais. Então, ele consegue fazer esse planejamento de acordo com os animais que ele tem e de acordo com o que a forrageira produz. Uma dica é que no site da Barenbrug tem uma planilha que já faz todos esses cálculos. Então, quem tiver a curiosidade de ir no site, baixar a planilha, está lá de forma gratuita para quem tiver a curiosidade de entender melhor como que funciona. Muito bom. Ô, Sâmia, você falou de análise de solo, né? Como é que deve ser feita a adubação da área que vai ser plantada? Isso, a adubação é sempre de acordo com a análise do solo. Então, por isso que um dos primeiros passos é buscar essa análise de solo. Alguns produtores ainda não fazem, mas é muito importante a gente falar que deve ser feito, porque a adubação, tanto de cobertura como de fundação no momento do plantio, ela precisa ser de acordo com a análise de solo. Agora, tem gente que mistura o adubo com as sementes do capim para facilitar o trabalho na hora do plantio, né? Isso dá certo, Sâmia? É muito comum, no caso de adubos fosfatados, essa mistura. Tá? No caso de adubos fosfatados, não tem problema. O único ponto de atenção aí é que normalmente a quantidade de adubo aplicado é bem maior que a quantidade de semente. E a densidade dos dois também é bem diferente. Então, fica o ponto de atenção aí para quem preferir fazer isso, tem que homogeneizar bem a semente com o adubo, senão isso pode ocasionar má distribuição. No caso de adubos nitrogenados e potássicos, não é recomendável, né? Isso pode prejudicar a viabilidade da semente. Agora, qual que é o melhor jeito de fazer a semeadura do pasto, Sâmia? A semeadura ela pode ser feita tanto em linha como em lanço. A mais usual para forrageiras é em lanço, pela facilidade de
de regular o equipamento, mas fica o ponto de atenção que para essa semeadura ela é um pouco menos precisa. E no caso da semeadura em linha, ela é bem precisa, só que a questão é que a maioria dos produtores não tem as plantadeiras em linhas, né? E a dificuldade também de regular é um pouquinho maior quando comparado a lanço. Então, pode ser feito tanto a linha como a lanço, dependendo do implemento que o produtor tem na propriedade. Agora, as sementes precisam ser compactadas após a semeadura, e como é que isso deve ser feito? Elas podem ser compactadas ou incorporadas com grade niveladora fechada, incorporada com grade niveladora ou compactada com rolo compactador. O ideal é que a semente não fique exposta no ambiente e, assim, trazendo um dado aqui para a gente entender melhor como que funciona isso, nas fazendas que a gente acompanha, nós fizemos essa medição e o produtor que escolhe incorporar a semente, o produtor que não escolhe incorporar, a diferença é de 200% na emergência das plântulas. Então, aquele produtor que não está incorporando, ele está perdendo em emergência de plântulas. Muito interessante. Agora, quando é que o fazendeiro vai poder soltar o gado na área para começar o pastejo? Isso é um ponto que varia um pouco, depende do índice pluviométrico, depende do tipo de solo e depende também de cada cultivar. Mas o primeiro pastejo, a dica que a gente deixa é sempre colocar animais mais leves para fazer um pastejo ali um pouco mais rápido, só para fazer o que a gente chama de desponte das folhas, para que as plantas tenham, então, o seu estímulo ao perfilhamento. E um outro ponto também é que a gente deve se atentar é a altura de entrada. Por exemplo, o capim-mombaça, a altura de entrada é de 90 centímetros. Então, vale observar se está na altura de entrada. E uma outra estratégia que a gente sempre ensina para fazer esse acampo é fazer o pastejo simulado mesmo, né? Sair coletando um pouco da forragem com a mão mesmo, simulando o bocado do animal, para ver se essas plantas já estão bem enraizadas. E aí, atingindo a altura de manejo, as plantas não estão sendo arrancadas. E com chuva ideal na região, pode sim se fazer o primeiro pastejo. O ponto de atenção aqui é que não deve se esperar o capim sementear, né? De forma alguma, essa é a indicação mais recomendada. Ô, Sami, agora rapidamente para a gente arrematar a prosa, né? Qual é a melhor receita que o pecuarista deve seguir para garantir que o seu pasto vai continuar sendo produtivo por muito tempo? A primeira coisa que eu já falei é o primeiro pastejo. Então, deve ser feito esse primeiro pastejo com animais mais leves e deve respeitar a capacidade de suporte, que foi o que a gente conversou um pouquinho atrás ali a respeito da planilha. Então, se o produtor maneja bem, respeitando a altura de entrada e a altura de saída de acordo com cada cultivar e fazendo as adubações de acordo com a análise de solo para repor os nutrientes ali, né, que aquele solo precisa, certamente ele vai ter grande sucesso na formação e na longevidade da pastagem dele. Muito bom. Ô, Sami, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, muito úteis as suas informações, né? E dizer que a gente está com a porteira sempre aberta, quando tiver alguma coisa nova para prosear, liga para a gente conversar mais um pouquinho. Abraço para você, um abraço para toda a turma da Barenbrug aí e até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Até.